Meus queridos, Bitcoin bateu 60 mil dólares. Caiu, já dá uma recuperada agora, já tá 68. Mas perceba, no último mês tivemos uma queda de 27% do Bitcoin. E é engraçado demais, porque agora começam os pedidos para gravar vídeo sobre Bitcoin. Até então a gente já tinha totalmente o entendimento sobre Bitcoin. Quando tava lá na casa dos 100 mil dólares, todo mundo falando que ia subir para 116, 128 e tal. Todo mundo tava, meu Deus, Bitcoin é realmente a criptomoeda que vai descentralizar tudo, é realmente a criptomoeda que vai nos libertar dessas moedas fiduciárias, é realmente o jogo pra gente não depender mais do Estado e tal, vamos comprar Bitcoin. E era bitiga pra lá, bitiga pra cá, todo mundo comprando, até que essas pessoas que estavam comprando apenas pela especulação receberam um balde de água fria e o Bitcoin já tá caindo aí. Olha que doideira isso aqui, cara. Desde o seu pico lá de 7 de outubro, 124 mil, já caiu 45%. Faço uma pergunta pra vocês. Se você tivesse investido em Banco do Brasil, porque eu sei que a maior parte do meu público aqui que me assiste gosta de ações, de fundos imobiliários, né? Você aí que investiu em um fundo imobiliário, que investiu em alguma ação, ou que investiu em algum ETF que replica um índice de ações, por exemplo, o IVVB11, se ele caísse 45%, e aqui a gente tá falando de outubro até fevereiro, né? Iniciozinho de fevereiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Se caísse 45% em 3, 4 meses, qual seria a sua reação? Você seria forte o suficiente para continuar comprando? Ou você se desesperaria como tá acontecendo agora no Bitcoin, que Bitcoin não presta para mais nada? Antes da gente começar esse vídeo e eu te falar sobre quais são os motivos que, na minha opinião, estão impactando o preço do Bitcoin, tá fazendo com que ele caia, e se faz sentido nesse momento, com todas as coisas que estão acontecendo agora no início de 2026, a gente comprar mais Bitcoin agora, ou se a gente espera cair alguns outros preços que vou comentar aqui com vocês. Quero te passar o panorama geral, porque eu sei, grande parte de vocês não entrar na mentoria ainda. E dentro da mentoria existe mais de 50 aulas só sobre Bitcoin. Então eu sei que você não tem o conhecimento necessário para poder agir frente ao que está acontecendo agora. Vou passar um panorama geral e aí a gente vai entender sobre a estratégia que eu aplico aqui em Bitcoin e a estratégia que eu gostaria que você, que tem pouco conhecimento, aplicasse também. Você vai ver que é muito mais simples do que parece e você vai ver que você vai conseguir muito mais resultado do que você imagina. Vou te falar o quanto da carteira eu acho ideal que você tem em criptoativos. Esse vídeo vai ser completaço, cara. Então se eu fosse você, já se sentava aí de maneira confortável, pega sua canequinha de café e vamos embora. Ó, lê junto comigo aqui, ó. Nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser. Lembra dessa frase? Essa frase vai te livrar de muito e muito erro. Quase eu fiz bagunça aqui. Muito e muito erro, beleza? Eu quero ler, antes da gente começar, algumas mensagens que eu encontrei no fórum da Binance. A Binance, pra quem não conhece, é a maior exchange de criptomoedas do planeta. Ela é a maior. E lá existem fóruns pra você ficar comentando sobre as moedas e tal, qual estratégia você tá fazendo, se você tá comprando, se tá vendendo e tal. E olha só que doideira, eu separei algumas aqui, tá? Eu vou ler junto com vocês. Sinceramente, é só cético e no caso aqui, 3 de fevereiro, tá? Tava já as quedas de Bitcoin. Sinceramente, é só cético e retardado que acredita que esse maldito submundo fraudulento e estelionatário é investimento. Isso nunca e jamais será. Mercado cripto é a maior organização criminosa, estelionatária e fraude financeira da Terra. Isso é um maldito sistema programado e aparelhado para roubar bilhões de investimentos. É como jogar cartas com o diabo. Ele até dá uma pequena vantagem e depois te atrucida. Parem de pôr dinheiro nessa organização criminosa. Isso precisa acabar urgentemente. É engraçado que o cara que fez esse comentário aqui, ele tá usando a Binance. A Binance vende cripto, né? Não sei o que ele tá fazendo ali. Será que ele só entra como um bom samaritano mesmo e tenta alertar as pessoas nos fóruns? Vamos ver esse outro aqui, ó. Isso aqui é jogo do tigrinho. 95% dos investidores vão perder tudo tentando recuperar suas perdas. Meu prejuízo foi de 30 mil. Salve o que você puder. Há 1 hora atrás, tá? Há 1 hora atrás. Tirar e aguardar pode ser uma solução para não ver tudo derreter. Bem-vindo à realidade das criptos. Só prejuízo. Eu perdi 95% do meu investimento. Ninguém ganha dinheiro com isto mais. E aí começa aquelas teorias das conspirações aí, né? Meu Deus do céu, mas como tem em criptoativo, tem sempre um cara que sabe alguma coisa que ninguém mais sabe, né? Porque assim, se eu crio um canal que fala sobre Bitcoin, eu não vou ficar fazendo live todo dia sobre Bitcoin, sobre a movimentação de Bitcoin. Eu não vou justificar as movimentações de Bitcoin o tempo todo. E você vê gente, e o meu barbeiro, inclusive... precisando lá cortar o cabelo hoje 3 horas. Meu barbeiro, inclusive, é 100% criptoativos. E ele tenta encontrar uma justificativa
as pessoas que ele segue, tenta encontrar uma justificativa para cada movimentinho de Bitcoin, mano. Isso é falácia. E é falar. Olha a conspiração realista das pirâmides. Olha, ó. Mega explosão solar pode ter causado medo e colapso eletrônico no mundo cripto. Medo e colapso. A explosão forte, a explosão solar. A queima de transitores poderia afetar tudo que é digital. Grandes corporações como BlackRock ou bilionários do Vale do Silício poderiam estar vendendo seus ativos como forma de precaução. Você sabia disso? Acreditas em colapsos solares? Aí começa várias outras teorias também. Olha o que os caras fizeram. Um artigo sobre o ciclo lunar e o Bitcoin. Ciclo lunar e Bitcoin. Depois, se você quiser, você pode até ler. Vou deixar isso aqui na descrição. Aqui eles estão falando que toda vez que dá lua cheia, o Bitcoin vai subir. E agora vai entrar a lua cheia, tá? Vai subir. Mas convenhamos, depois que você lê aqui o artigo, tá? É igual a troca de lua pra gravidez, né? Quando a Ingrid estava grávida, todo mundo falava assim, não, agora quando trocar de lua, ela vai parir. Não. Na próxima troca de lua, ela vai parir. E aí, engraçado é que a troca de lua na gravidez era assim, ó. Inclusive você aí que acredita nisso, vamos desmistificar isso aqui agora, né? A troca de lua era assim, ó. 2 dias antes da troca e 2 dias depois da troca. Então, por exemplo, a lua troca de estação de fase a cada 7 dias, certo? E aí, quando a gente fala na troca de lua, a fase de troca de lua é 4 dias. Quando passa uma troca de fase, falta 1 dia pra iniciar a próxima troca de fase. Ou seja, eu falar pra você que a Indy vai parir em algum momento da troca de lua, quando trocar a lua, eu tenho um 99,9% de chance disso acontecer mesmo. E não é porque a lua tá trocando, não. É porque em algum momento ela vai parir. E se eu tenho um intervalo de tempo que as fases de troca de lua são 4 dias, ela troca por semana. Pô, é um dia só da semana que não tá em troca de lua. Mesma coisa do Bitcoin, pelo amor de Deus, galera. Não começa com isso, não. Vamos tentar ser o mais racional possível. Sabe o que me deixa mais puto? Puto da vida, é isso aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Nossa, saiu um spoiler aqui do consolidador de carteiras que nós estamos planejando, hein? Nossa senhora, tomara que não briguem comigo. Olha só o que me deixa brabo. Vou entrar aqui junto com vocês num conteúdo que você deveria estudar. Eu não tô nem fazendo propaganda da mentoria aqui, não, porque ela só vai abrir daqui 6 meses. Então não é nem... É só pra você direcionar seus estudos. Tô sendo parceiro com você aqui. Você que investe em Bitcoin, tem vontade de investir em Bitcoin, primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Vou entrar aqui na faixa cinza, e aqui na faixa cinza tem a parte de criptomoedas. Olha só o módulo da faixa cinza de criptomoedas. Presta atenção no título das aulas. Tira um print e tenta estudar isso aqui, cara. Tenta estudar isso aqui, eu tô te dando um spoiler aqui. O que é uma criptomoeda? Por que investir em Bitcoin? Por que o Bitcoin surgiu? Como que o Bitcoin surgiu? Como que o Bitcoin funciona? O que é a blockchain? O que é a criptografia de hash? Como que a criptografia de hash funciona? Como que funciona a rede de Bitcoins? O que são os mineradores? Como que funciona a privacidade? Qual que é o problema do troco miúdo, que foi o que Satoshi tentou resolver? Eu literalmente, nesse módulo aqui, olha só pra você ver o que eu faço. Eu dou uma aula pra você aqui sobre Bitcoin, e aí quando a gente começa a explicar sobre blockchain e tal, eu começo a ler o artigo do Satoshi, cara. Isso eu aposto com você. Eu aposto com você. Mais de 80% das pessoas que investem em criptoativos não leram o pipeline do criptoativo. Bitcoin, por exemplo, que é o mais famoso. Eu tenho certeza absoluta, inclusive gente que vende curso sobre isso, tenho certeza absoluta que os caras não leram o white paper lá do Satoshi, explicando como funciona o Bitcoin. O meu barbeiro, por exemplo, nunca leu o artigo do Satoshi. Investe 50%, 60% da carteira dele no Bitcoin. E aí? Aí é palhaçada, né? Aí eu tenho que ficar brabo mesmo, eu fico brabo mesmo. E aí começa isso aqui acontecer, ó. Isso foi, peguei aqui dia 5 de fevereiro, tá? Olha lá, há 5 meses, a baleia, e aqui tem o nome da baleia, que é o número da carteira, tá? Gastou 44 milhões em USDC para comprar Ethereum, a 4.721 dólares. Há 1 hora atrás, vendeu 9.485 Ethereum por 20 milhões, ou seja, 2.162 dólares, sofrendo uma perda de 54%. Tá aí, o Ethereum despencou, ele comprou aqui e vendeu aqui. E provavelmente é o que você tá fazendo com o Bitcoin. Provavelmente é o que você tá fazendo com o Bitcoin, porque toda hora que o Bitcoin bate um novo topo, ou tá muito próximo de bater um novo topo, todo mundo começa a falar. Todo mundo começa a falar. Ah, porque Bitcoin vai te... Você tem que ter... Já viu aqueles vídeos? Você tem que ter pelo menos 0,1 de Bitcoin. Se você tiver 0,01 Bitcoin, você já tá garantido. Aí você tem que comprar. Compra agora. Compra... E sempre no topo é a mesma coisa, cara. Isso acontece com ação também, mas com criptoativo, como balança muito mais, a volatilidade é muito maior, acontece toda hora. E você toda hora você cai nesse negócio, cara. Pelo amor de Deus. Ah, pior que eu tô meio estressado nesse vídeo. Deixa eu me controlar aqui. Respiro. Vamos lá, continuando. Então agora eu vou falar pra vocês, e olha que eu não estou aqui pra te dizer o porquê que o Bitcoin caiu, porque quem for ousado o suficiente pra falar, não, o Bitcoin caiu por conta disso e disso e disso, ele tá mentindo, ele não sabe, são multifatoriais, são vários fatores, beleza? Mas eu vou te mostrar aqui os fatores que, na minha opinião, possibilitaram ou fizeram parte dessa queda,
beleza? E aí a gente vai ver se o Bitcoin mudou o fundamento. Porque qual que é o critério de venda de qualquer tipo de ativo que você tem? Ou é porque mudou o fundamento, não é mais aquilo que você comprou. Vamos supor que isso aqui seja uma ação. Comprei essa ação porque ela vende sorvete. E aí agora ela parou de vender sorvete e tá vendendo caneca. Pô, é uma outra empresa. A empresa que eu comprei vendia sorvete. Agora tô vendendo caneca. Perdeu o fundamento. É uma outra empresa. Eu tenho que analisar, ver se eu quero manter ou não. Isso é critério de venda. Então enquadra como critério de venda. Tem que analisar a empresa para ver se vai vender ou não. Primeiro critério de venda em ativos que você compra é perda de fundamento. Bitcoin não perdeu fundamento. O Bitcoin de hoje, a 68 mil dólares, é o mesmo Bitcoin lá de 124 mil dólares, que foi o mesmo de 16 mil dólares, que era o mesmo de centavos, que era o mesmo também de 100 mil dólares, que estava todo mundo comprando, que era o mesmo quando o Trump se elegeu e foi pró-Bitcoin, e o Bitcoin estava a 68 mil dólares e subiu para 124. É o mesmo. Não perdeu o fundamento. Mesma coisa. E aí, se você compra Bitcoin por especulação, sem entender o que ele é, sem a intenção de manter ele na sua carteira, sem um objetivo realmente claro, você vai ficar sempre à mercê disso. Porque não foram poucas as vezes que o Bitcoin foi declarado como morto, né? A última vez, inclusive, aqui nesse site você consegue ver todas as vezes que ele foi declarado como morto, né? Olha o tanto. Aqui em setembro de 2020, 3 vezes. Ó, outubro de 2020, olha dezembro de 2020. Olha o tanto aqui. Bitcoin é um Ponzi, que inclusive é a mesma fala do Nassim Taleb. Você vê que o Bitcoin ele é muito, assim, absurdamente polêmico. Tem grandes investidores que não acreditam, tem grandes investidores que acreditam também. Vou te citar um exemplo. Hoje já tem 477 mortes do Bitcoin, né? Que o Bitcoin foi dado como morto. Não, espiral mortífero agora, já era. Inclusive agora vai subir para 478, né? Porque olha que doideira. Você conhece quem que é o Michael Burr? Este caboclo previu a crise de 2008. No subprime, imóveis e tal. Inclusive, eu indiquei várias e várias vezes pra você. Hoje é sexta-feira, sextou, você vai sextar. Ao invés de você sair pra festa, gastar dinheiro, beber cerveja, o custo-benefício da cerveja não é muito bom não, que estraga muito sua saúde. Já que você quer estragar sua saúde, sei lá, toma uma Coca-Cola com limão e gelo, pelo menos é mais gostoso e menos pior. Aí você vai sentar com a sua princesa, vai fazer uma pipoquinha, sentar com a sua princesa, ou o contrário, você princesa vai sentar com o seu princesa, e vocês vão assistir esse filme, A Grande Aposta, que fala justamente sobre o Michael Burr. E você vai entender a crise hipotecária de 2008, que eu sempre falo aqui no canal, repito, e você nunca para pra assistir esse filme. É muito legal esse filme, tá? Ele disse que o Bitcoin vai morrer agora. Não. A cada queda mais intensa do preço do Bitcoin, surgem novos profetas anunciando o fim da criptomoeda. Desta vez, Michael Burr falou que há uma possível espiral de morte. Ó, antes do obituário, é preciso entender o contexto. A queda recente do Bitcoin não surgiu do nada, não é um evento isolado, ela ocorre no cenário global de aversão a risco, com investidores reduzindo exposições aos ativos voláteis diante da perspectiva de juros elevados por mais tempo. Na verdade, Bitcoin, inclusive, ele é uma fuga disso, né? Não concorde com tudo que você tá lendo, tá? O tal espiral da morte. Neste ambiente que entra o argumento do Burr. Ao falar da espiral da morte, o gestor descreve o processo clássico do mercado. Queda, perca de confiança, liquidações forçadas. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Liquidação forçada. Na minha opinião, grande parte da queda é isso aqui. Liquidação forçada. Você já vai entender o que é. Nova queda de preços. No caso do Bitcoin, o risco entraria no efeito dominó provocado pela alavancagem, principalmente, fundos, ETFs e investidores institucionais. Um período prolongado de estresse poderia levar saídas simultâneas de capital, pressionando ainda mais o preço. Cenários preocupantes agora entraram em campo do possível. Além de tudo isso, já falei para vocês sobre a nova lei do Basileia. O Banco Central instaurou e os bancos vão precisar, desde 2005 iniciou lá o Basileia 3 e agora tem o Basileia 4, que vai começar agora em 2026. Tem uma leizinha, uma regrinha nova sobre criptoativos que os bancos precisam seguir. Olha lá, queda do Bitcoin abala empresas que aderiram à onda de acumulação de criptomoedas. O setor bancário reclama das regras de Basileia para atuação com criptomoedas. Segundo as regras, os bancos deveriam ter capital suficiente para pelo menos igualar as suas posições para ativos mais arriscados como o Bitcoin. Então o Bitcoin entrou com uma classificação de investimento de ativo de risco. Para isso, o banco tem que ter mais capital próprio para poder compor o índice de Basileia. Inclusive, na aula que eu dei ontem sobre o Banco Itaú, a gente analisou, calculou o valor intrínseco, até quanto a gente poderia pagar em Itaú, se tá caro, se não tá, se faz sentido comprar agora ou não. Eu falei lá sobre índice de Basileia. Então, se existe mais capital de risco e o Bitcoin entra como capital de risco dentro do banco, eu exijo, a partir do Banco Central, que os bancos tenham mais capital próprio, fica mais difícil eu ter Bitcoin. Fica mais difícil, é menos vantajoso eu ter Bitcoin. Logo, os bancos podem se desfazer das suas posições. Mas sendo bem sincero, na minha humilde opinião, porque eu não tô aqui para tentar prever futuro, eu vou te mostrar alguns gráficos agora e você vê se você concorda comigo ou não. Na minha opinião, a grande queda gerada nesse ponto agora do Bitcoin já era uma queda meio que esperada, porque o Bitcoin, ele é especulativo. Eu já falei para vocês várias e várias vezes que você calcula o preço de algo através do seu fluxo de caixa. Você só consegue calcular
calcular o preço de uma impressora de dinheiro através do fluxo de caixa que ela gera. Você tem que saber o quanto de dinheiro que ela imprime. As empresas, elas têm fluxo de caixa, elas são impressoras de dinheiro. E você olha o quanto que ela imprime de dinheiro, vê, pô, ela imprime R$10 por ano. Quanto que eu posso pagar aqui por essa empresa, então, já que ela imprime R$10 por ano? E aí você faz um cálculo chamado Valuation por fluxo de caixa, inclusive é que eu tô ensinando para os membros. Vai sair o primeiro vídeo hoje ou amanhã. A gente tá lendo esse livro juntos aqui. E no caso dos ativos que não tem fluxo de caixa, você não consegue calcular preço. Se você não consegue calcular o quanto que esse Bitcoin vale, porque ele não imprime moeda, ele é literalmente uma reserva, ou seja, ele é especulativo, assim como o ouro, como prata, como grandes índices. Você não consegue calcular a valuation desses. Na verdade, você até conseguiria. Só que você teria que, por exemplo, vamos calcular o valuation do VT, o ETF que replica as ações globais, né? Mais de 2.000 ações. Você vai ter que calcular o preço teto de cada uma dessas ações. Imagina, você calculando o preço teto de... Você não calcula nem da sua carteira, que são 10 ações, 15 ações, mas isso é calculando o preço teto de 2.000 ações, fazendo a ponderação de peso de cada uma das empresas, e aí então definindo o preço teto do VT. Tem como? Não tem como, não tem como. Mas principalmente metais preciosos, e o Bitcoin não entra como metal precioso, mas como não tem fluxo de caixa, ele também impossibilita o cálculo do valuation. Como impossibilita o cálculo do valuation, a galera é especuladora. E aí eu quero te mostrar esse gráfico aqui, ó. Este gráfico mostra o drawdown do Bitcoin. O que é drawdown? Você consegue ver isso também em ações, tá? É a queda máxima que acontece nos ativos durante o período de tempo. Então, aqui o primeiro halving aconteceu, e aqui o drawdown em 2012, 2011 foi 91%, ou seja, teve uma queda de 91%. Imagina que estava custando R$100, caiu para R$9. Parece até Magalu, né? Pois é, só que Magalu não conseguiu recuperar. Bitcoin recuperou, tá lá, ó, subiu tudo. E aí agora, em 2015, 2016, ali no segundo halving, olha lá que bonitão, drawdown bateu 81%, 81%, tá? 85%, caiu 85%. Depois, em 2019, 2020, próximo queda gigantesca que aconteceu, tá lá, 82 de drawdown. Então aqui caiu 90 e poucos, 85, 82. Em 2023, recente, né? Parece até que você esqueceu o que aconteceu. É, eu esqueci o que aconteceu. Eu sou louco. Eu tava comprando Bitcoin agora a 100 mil, mas nunca nem olhei o preço. Não percebi que ele já tinha caído 90% mais de 5 vezes, não. Aqui em 2023, há 2 anos atrás, 3 anos agora, caiu lá 80%, ó, 70 e poucos por cento de drawdown. Tá vendo? Agora, nós estamos numa queda aí com um drawdown de 40%. Tá ali, ó, na casa dos 50, 40%. Tá aqui na casa dos 50%, né? Pô, caiu 50%, ainda tem margem pra queda ainda. Se o Bitcoin continuar caindo, sei que tá machão comprando agora 68. Se o Bitcoin continuar caindo para $30.000, você vai continuar comprando? Porque se a resposta for não, cara, não faz sentido você investir nesse negócio. Tem que vazar mesmo, tem que vender no prejuízo e tem que investir em renda fixa. Se você destinou 1 a 5% da sua carteira para isso e não consegue seguir seu plano, cara, você tem que estudar. Desculpa. Tem que estudar. Porque você tem aversão a risco e tá investindo no ativo de risco só para especulação, vai cair. E não vai ser a primeira vez, não vai ser a última. Vai continuar tendo drawdowns dessas formas. E por que que isso acontece? Eu disse para você que o Bitcoin é especulativo, né? Então as pessoas começam a comprar. A pessoa que comprou aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, comprou lá no começo. Vamos supor você que comprou agora, vamos supor que o Bitcoin suba para $150.000. Você que comprou aqui a 68, $60.000, vai chegar um momento, principalmente os grandões, baleias e tal, eles vão vender para realizar lucro. Nem todo mundo é como você e eu que queremos comprar e manter isso por longo prazo, para ser uma segurança para nós. Não para poder ganhar valorização, ficar vendendo. Não, é 1 a 5% da carteira, convexidade, você vai vender só se realmente transformar numa bola de neve absurda, de grande, aí você vai seguir a curva de desbalanceamento da sua carteira. Mas a galera, em geral, principalmente os grandões, quando sobe eles fazem realização de lucro. Só que aí que tá, e aqui agora começa a aula de alavancagem. Preste atenção nisso. Grande parte das pessoas que querem entrar nesse mundo, eles não entram igual pessoa racional, que tem o dinheirinho e investe uma pequena parte da sua carteira, porque o Bitcoin é um investimento convexo. Você não precisa ser louco, colocar 100% da sua carteira em Bitcoin. Você pode seguir a estratégia de barbell, colocar lá de 1 a 10% da sua carteira em algum ativo de risco convexo, que aí faz sentido. Através do Sharpe faz sentido. Risco-retorno, né? Faz sentido. Só que grande parte das pessoas fazem uma exposição muito maior e ainda alavancada. O que significa esse negócio, Léo? Eu quero investir R$100.000 em Bitcoin, mas eu não tenho R$100.000. O que eu faço? Eu pego emprestado para poder investir. Dentro das corretoras você consegue fazer isso. Você vai lá, por exemplo, você tem R$1.000. Aí você consegue investir alavancado em 10 vezes. É como se você estivesse investindo R$10.000. Qual que é o problema dessa alavancagem? Porque se eu consigo alavancar, eu vou ganhar
muito mais. Se o Bitcoin subir 1%, como eu alavanquei em 10 vezes, eu vou ganhar 10%. Só que se o Bitcoin cair 1%, como eu tô alavancado em 10 vezes, eu vou perder 10%. Qual que é o problema disso? Presta atenção. Se um cara entra operando o Bitcoin lá, alavancado em 10 vezes, isso é muito comum. Tem gente que alavanca 30 vezes, 20 vezes. Se eu entro alavancado em 10 vezes, perceba, o Bitcoin só precisa cair 10% pra eu perder 100% do meu dinheiro. Então, eu coloquei lá R$1.000, entra alavancado 10 vezes pra tentar, pela ganância, ganhar mais. Se o Bitcoin cair 2%, eu tô alavancado 10 vezes, eu perdo 20% do meu dinheiro, eu tô com 20% de desvalorização. Era pra eu estar perdendo só 2%, mas como eu entrei alavancado, tô perdendo 20%. Se cair 10%, eu perdi 100% da minha posição, a corretora finaliza a operação e fica com o dinheiro. Começou a entender o problema? A galera tá entrando muito alavancada. Instituição entra alavancada. Olha a MicroStrategy aí, que fez sucesso pra caramba. É alavancado. Não que eles operam alavancado 10 vezes, mas eles pegam dinheiro emprestado pra comprar Bitcoin. E aí pega dinheiro emprestado, o preço médio da MicroStrategy, se eu não me engano, tá 74, 78 mil dólares. Bitcoin hoje tá 68 mil dólares e eles estão devendo. Pra pagar juro como? Alavancado. A estratégia pode dar certo? Se subir, dá muito certo. Mas se cair, dá muito errado. Entende? E aí eu quero te mostrar um negocinho aqui interessante. Olha que bonito isso aqui, ó. Sabendo dessa parte da alavancagem, imagina você que é uma corretora. Vem o Joãozinho, você, corretora, tem muita cripto. Você, inclusive, consegue fazer negociação com pessoas que colocaram as criptos no Earn, emprestando as criptos para ganhar 1, 2, 3% ao ano. Você consegue, você como corretora, movimentar essas criptos, beleza? E aí vem o Joãozinho e fala assim, pô, vou colocar, agora que o Bitcoin caiu aqui, caiu para 80 mil dólares, é certeza que vai voltar a subir. Vou colocar R$1 milhão e vou alavancar 10 vezes. O Bitcoin só precisa cair mais 10% para poder, imagina isso acontecendo no mundo inteiro, para poder a corretora ganhar os 1 milhão lá. O que ela faz? Ela pega os Bitcoins que elas têm, e eu estou falando das corretoras, mas em geral acontece também com institucionais, tá? Ela vende o máximo de Bitcoin que ela consegue vender para pressionar o preço para baixo. Isso acontece toda semana eu exagerei, mas isso acontece praticamente todo ano, umas 2, 3 vezes no Bitcoin. É um mercado que tem muita manipulação, que ele é totalmente descentralizado, não tem ninguém regulando. Ó, você não pode vender para poder limpar o cara lá que tá alavancado. Aí imagina o cara que tá alavancado em 20 vezes. O Bitcoin precisa cair 5%. As corretoras vendem, cai 5%, o cara perde o dinheiro dele e aí a corretora agora recompra. Entende? Olha esse gráfico aqui bonitinho, ó. Nas últimas 24 horas foram movimentados 1,12 bilhões de dólares em Bitcoin. Liquidados, tá? Isso aqui é liquidados. Liquidados, ou seja, perceba o quanto que as corretoras estão vendendo. Olha aqui, Binance vendendo, Bybit, Bitget, Hyperlink Gate, olha o tanto de corretora vendendo isso aqui, cara. Olha o tanto de corretora vendendo isso aqui. Olha o Tracer. O Tracer é um cara famoso, tá? Que fica olhando o que as corretoras estão fazendo, até pra poder fazer day trade com isso, né? Porque nesse mundo cripto existe louco pra tudo. Olha só o que ele falou. Olha o post dele, recente. Aqui está o porquê o mercado de criptomoeda está dumping, que é mergulhando right now. Mergulhando, opa, saiu um inglês aqui sem querer. Agora, Binance vendeu 23.152 bitcoins. Coinbase vendeu quase 7 mil bitcoins. Kraken, que é uma corretora também de cripto, vendeu quase 20 mil bitcoins. Whales, 10 mil bitcoins. Wind, 5 mil bitcoins. As corretoras estão pressionando para limpar os alavancados. É isso que está acontecendo. Não tem nada demais. Bitcoin, espiral da morte, não sei o que. Não, as corretoras estão fazendo o mesmo processo que elas fazem sempre quando tem muita gente alavancada. Sempre quando tem muita gente alavancada, as corretoras fazem o quê? Vamos arrebentar esses caras. Vamos vender. É manipulação. Vende tudo, o preço cai, todo mundo que estava alavancado some, e agora as próprias corretoras que venderam para poder fazer a galera sumir, recompra. Perceba, é fácil demais isso. É muito fácil realmente para quem é grandão nesse mercado manipular mercado. E aí vai cair mesmo. Olha só, a gente tava até discutindo ontem aqui na equipe, que tem aqui os moderadores, o pessoal aqui da GD, a gente tava falando sobre as loucuras que tava com o pessoal do Bitcoin, né? Aí eu vou te mostrar 2 gráficos aqui que um dos moderadores mandou e um outro gráfico que uma moderadora mandou também. Olha que legal isso aqui. Esse gráfico, ele mostra quantas pessoas estão shorteadas, ou seja, vendidas no Bitcoin, apostando que o Bitcoin vai cair, e quantas pessoas estão longueadas, né? Em long, que é apostar a favor da alta do Bitcoin. Então, tinha muita gente apostando a favor da alta, ó, perceba, muita gente apostando a favor da alta. E agora, em azulzinho aqui, a gente tem quantas pessoas estão apostando a favor da alta, porque já foram praticamente todas liquidadas. Então, não tem mais, tá vendo? E o contrário também é positivo. Agora tem muita gente vendendo e apostando
apostando a favor da queda. E aí é muito fácil para as corretoras, cara, porque agora é só dar um repiquezinho, que acontece sempre no mundo das criptos, e os caras gastam 5, 6 horas tentando te explicar, montando uma teoria mirabolante para poder te explicar isso, e você, meu Deus, então eu tenho que comprar 64, que aguenta o piso da resistência, aí vai depois pegar o pico lá, que é 72, aí eu vendo, aí depois eu espero. Cara, para com isso, moço, para com isso, vai perder dinheiro igual os caras que gravam esses vídeos. Você não tem controle das corretoras, você entende que você tá ficando à mercê da manipulação, e a manipulação ela acontece sem você conseguir perceber, porque ela primeiro acontece, depois você percebe. A gente consegue falar que foi manipulação agora que aconteceu, mas antes, conseguíamos falar? Não conseguíamos falar. Então, leitor de passado é muito fácil, é difícil, né, porque esse vídeo aqui eu tô gravando muito brabo, mas é porque, pô, virou uma anarquia de gente gravando sobre Bitcoin nesse YouTube, e na verdade é tão mais simples você investir em Bitcoin do que parece, cara, é tão mais simples. Você só precisa ter a mentalidade correta. Agora, com esse tanto de gente apostando na queda, a corretora vai lá e compra pra caramba com o dinheiro que ela já vendeu, faz o repique lá, tira todo mundo que tá alongueado, e aí depois começa os shorts, né? Porque a galera tenta recuperar, né? Perdeu dinheiro no short, faz o long. Perdeu dinheiro no long, faz o short. O cara não consegue comprar Bitcoin para manter por longo prazo. Ele quer usar o Bitcoin para multiplicar o patrimônio dele 70 vezes em uma semana. Porque ele foi convencido por pessoas que dá pra você fazer isso com cripto. Moço, você tem que trabalhar. Vai trabalhar pra você ganhar dinheiro, pra você colocar na bolsa de valores. Pode colocar um pouquinho em Bitcoin também, mas aí você não fica dependente da multiplicação desse capital pra você sobreviver. Não, você depende do seu trabalho. O trabalho dignifica o homem. Aí você trabalha, pega o dinheiro e coloca na bolsa. Aí a bolsa vai multiplicar com o tempo, com o tempo. Aí você não fica preocupado de não conseguir pagar o aluguel se o Bitcoin cair. Você entende a diferença? Olha esse gráfico aqui que a Natiele, que é uma das moderadoras, mandou também. Olha a alavancagem acumulada aqui. Olha o quanto a alavancagem estava alta aqui, cara. Aí começou o processo de liquidação, não tem jeito, vai liquidar sempre. Quando as corretoras, os grandes, começam a perceber que tem muita gente alavancada, é um processo muito fácil para limpar esses caras. E aí, por isso que o Bitcoin fica assim, sobe 20, manipulação de mercado. No longo prazo, a tendência é alta? Léo, por que você compra Bitcoin? No longo prazo, a tendência é alta? Aí eu tenho uma frase que eu sempre falo pros alunos. Contra a tendência, você não luta, você só participa. Qual que é a maior tendência do planeta Terra? Jesus Cristo voltar, né? Eu não podia deixar de falar essa não, porque tem que te acordar, né? Mas enfim, vamos voltando pro Bitcoin. Principalmente os bitcoiners aí, que parece que os caras são contra isso, né? São loucos. É arriscado falar isso aqui, não tem nada não, pode hatear aí. Por que na minha opinião, faz sentido você ter de 1 a 5% na sua carteira de criptoativos? Por que na minha opinião, isso faz sentido? Afinal, você mesmo disse que não tem como calcular preço, valuation de cripto, realmente não dá. Como que você tem essa concepção? Qual que é o seu racional para ter um pouco da carteira de criptoativos? Até porque você nem precisa de criptoativos para você aposentar, né? A intenção é só realmente multiplicar seu capital de maneira oportuna. E se você perder 5% da sua carteira, você não vai falir, nem morrer, nem nada. Se perdeu 5%, você vai continuar no jogo. Mas se esse 5% multiplicar convexamente, você tem um limite para perder, mas seu potencial de ganho é muito grande. Se ele multiplicar convexamente, de 68 mil dólares for para 1 milhão de dólares, você fez sua vida, realmente. Mas se perder, você não se matou, entende? Não acabou seu jogo. Então faz muito sentido participar disso. E a ideia do Bitcoin, que era para ser uma moeda peer-to-peer, né? Ponto a ponto e tal. Essa ideia já faliu, não tem como, não vai ser assim, não vai ser usado para negociação, é muito caro, demora muito tempo, não tem como. Essa ideia do Satoshi já ruiu, não é para isso. Mas sim, ela é muito descentralizada. Por isso que dá para acontecer essas manipulações aí. É muito descentralizada. Ela vai proteger seu capital se acontecer alguma coisa absurda no planeta, aquelas teorias de conspiração que você não vai poder comprar mais do que 2 canecas de café, que o governo vai controlar tudo e tal. Como que você vai fugir disso? Tendo um criptoativo que todo mundo confia, que no caso é o Bitcoin, pelo menos um pouco das pessoas confiam, né, que muita gente ainda nem conhece Bitcoin, mas que dá para você transacionar isso de maneira mais efetiva, sem passar pela mão do governo. Aí, beleza, faz sentido isso. Então, é uma forma de proteção. Eu acredito que a galera, quanto mais medo tiver do governo, quanto mais medo tiver das moedas fiduciárias, o Trump agora diminuindo intencionalmente o valor da moeda do dólar, justamente para baratear suas despesas, facilitar a exportação. Então, perceba, é muito fácil manipular a moeda fiduciária. No Bitcoin, tem manipulação de preço, mas você não consegue mexer no dinheiro lá não, o dinheiro seu é seu. Você não vai perder valor do seu dinheiro por conta de uma instituição governamental. Vai ter movimentação de mercado mesmo e tá tudo certo isso, né? É um mercado livre. Essa é a desvantagem do mercado centralizado. Mas faz muito sentido você ter um pouquinho de Bitcoin. Na verdade, não faz sentido você não ter um pouquinho de Bitcoin. E aí, não tô aqui para te dar aula sobre como analisar o momento de entrada em Bitcoin, até porque se você aplicar uma técnica muito simples de DCA, você vai ter um resultado muito bom em Bitcoin, é só comprar todo mês, independente
dependendo do preço, vai ter um resultado muito bom. É óbvio que dá pra você otimizar essas compras, comprar mais enquanto tá mais barato. Aqui, se eu não me engano, na faixa marrom da mentoria, cara, eu mostro um monte de indicador. Faixa marrom, na verdade, aqui é sobre imposto. Vamos ver se tá na faixa anterior. Eu te mostro vários e vários gráficos pra você analisar. Eu vou te mostrar só um aqui, tá? Depois, se você quiser aí, ó, estudar sobre todos esses gráficos também, tá tudo certo aí, pode pegar aí, você vai aprender muito com isso. Mas eu quero te mostrar o principal gráfico que a galera usa e que eu não concordo muito com esse gráfico, mas ele vem funcionando, até porque para funcionar uma especulação, basta acreditar que as especulações anteriores não foram especulações, né? Começa a notar um padrão como se ele existisse de verdade e não fosse apenas uma especulação, aí as próximas especulações seguem o mesmo padrão. Eu não concordo com isso, né? Por exemplo, o índice de Mayer é como se fosse o PVP do Bitcoin. A gente vê aqui que a média do PVP do Bitcoin, o múltiplo de Mayer, que pega a média móvel dos últimos 200 dias, é de 1,29. Então, sempre quando está abaixo de 1,29, significa que ele está sendo negociado a um preço muito abaixo do que ele estava sendo negociado há 200 dias atrás. Perceba, eu estou olhando só para o passado. Eu olho só para o passado. Nas análises de empresa, quando você vai fazer valuation de empresa, lembra disso, ó, a gente está olhando aqui valor para comprar, né? Quando você vai fazer valuation de empresa, você olha passado? Não, vou jogar aqui o quanto que ela lucrou lá em 2012, lá em 2015, para ver quanto que ela vai lucrar em 2015. Não, você faz projetivo, então você projeta para o futuro. Por isso que não faz tanto sentido você confiar cegamente nesses gráficos. Mas ele te ajuda a tomar as decisões, né? Você pode cruzar vários e vários gráficos. Por isso que dentro da mentoria eu mostrei lá uns 20 gráficos para você ir cruzando dados e se bater um chequezinho ali de uns 5, 7, 10 gráficos, a compra tá validada. Não é segredo para ninguém que nesse momento o Bitcoin tá barato, né? O problema é que ninguém quer comprar. Mas qual que é o gráfico que eu mais gosto de usar dentro dos Bitcoins? Porque, na minha opinião, é o único que faz sentido, assim, de maneira a olhar valuation, o quanto que teoricamente o Bitcoin vale. Eu vou até pedir que você pause, principalmente você que é bitcoiner aí, que gosta muito de Bitcoin, que é o fãzão lá do Renato 38, que é louco por aqueles caras que é 100% Bitcoin, contra o Estado, vamos matar, você aí, digita aqui qual que é o indicador de preço do Bitcoin, qual é o gráfico que você utiliza. Exatamente, se você falou que é qualquer tipo de gráfico que diz quanto custa para o minerador produzir um Bitcoin, a gente tem mais ou menos a métrica de quanto deveria valer um Bitcoin. Léo, como que o minerador produz Bitcoin? Ele tem que comprar aparelhos para mineração, ou seja, ele gasta um dinheiro para gerar um hash. O hash é a unidade de medida para poder minerar um Bitcoin. É óbvio que são vários e vários hashes, tá? Em giga hash e tal, mega hash, enfim, mas só para pessoas que não sabem sobre Bitcoin entender. Então eu preciso comprar o aparelho, é como se, por exemplo, pô, eu vou minerar. Para eu minerar uma mina de ouro mesmo, eu preciso de escavadoras, eu preciso de picareta, eu preciso de... esses negócios custam dinheiro. Mesma coisa no Bitcoin, para poder... o equipamento para mineração custa dinheiro. Além disso, custa energia pra caramba. Custa energia pra caramba. Então, se eu tiver uma forma de calcular o quanto custa cada hash e o quanto custa em percentual a energia que eu gasto para gerar um Bitcoin, eu sei mais ou menos quanto que deveria custar um Bitcoin. E olha só que tem ressalvas aqui. Porque não é porque, vamos supor que eu gasto no frigir dos ovos $150 mil para gerar um Bitcoin. Aí todo mundo chega à conclusão, então o Bitcoin deveria valer $150 mil. Beleza? Beleza. Pelo gasto, sim. Pela produção, sim. Só que nem sempre a galera, não compensa. Eu não compensa eu gastar $150 mil para produzir um Bitcoin. O Bitcoin não vale tudo isso. Eu acho que o Bitcoin vale só 80 mil. Então perceba que é uma âncora de valuation. Não necessariamente é cravado, né? Tem coisas, por exemplo, que você vai pagar muito mais caro, mas que, se você analisar bem, não compensa você ir por aquele caminho. Faz sentido você ir por outro. É tão caro para produzir aquilo, você vai para outro. Modelo de negócio. Então, não é porque... eu vou te mostrar aqui agora, tá? Mas não é porque gasta-se um tanto de energia e um tanto em consolidação de hashes para poder minerar um Bitcoin que ele deveria valer aquilo que realmente gasta. Mas a gente usa como uma âncorazinha de preço, beleza? A gente usa essa âncorazinha de preço com a tendência que existe da galera ir comprando Bitcoin porque é limitado, né? Todas as características do Bitcoin que faz ser o Bitcoin ser o que é hoje, cria-se uma tendência. Por isso que existe a frase: contra a tendência você não luta, você apenas participa. Então perceba que eu tô a favor do Bitcoin aqui, né? Tô puto da vida aqui, mas é porque eu tô brabo demais com as pessoas que investem em Bitcoin sem saber e acho que vai salvar a vida delas. Pode até salvar, mas não tem que ir com esse intuito, entende? Então a gente tem alguns gráficos aqui. Esse site é muito bom, tá? Bitbu aqui, ó. Você consegue ver muita coisa aqui. Você vem aqui na parte de mineração, tem vários gráficos aqui que você pode usar. Por exemplo, a recompensa dos mineradores por mineração de Bitcoin. O preço do hash agora, né? O quanto tem que pagar. Energia consumida, o quanto que gasta para poder minerar um Bitcoin. A energia consumida dos mineradores, aqui você consegue ver a energia consumida, lá, terawatts por hora, né? É muita energia gasta. Esse site aqui também é
muito legal, que é o índice de consumo do Bitcoin. Aqui você consegue ver para a produção de um Bitcoin tudo que gasta, né? O que um minerador gasta. Você consegue ver o quanto que ele gasta de carbono, o quanto que gasta de energia elétrica, o quanto que gasta de lixo eletrônico, de água. Como assim de água, Léo? Aí, para minerar Bitcoin gasta água, porque para produzir as coisas que precisam, para gerar energia, para gerar o maquinário e tal, gasta água ali, né? Você consegue ver tudo aqui, ó. Os países que mais gastam com energia, os países que têm consumo relativo de energia concentrado na mineração de Bitcoin, consegue ver quais são as energias que os mineradores usam. Olha que doideira, cara. Então perceba, existe uma forma de a gente fazer uma conta para ver mais ou menos o quanto que o Bitcoin deveria valer. E aí foi feito, como a dificuldade da rede tá basicamente igual desde agosto para cá, é óbvio que muita gente já parou de minerar porque com esses preços não faz sentido, então os pequenos mineradores param, né? Porque gastam muita energia para produzir e o Bitcoin, vamos supor, né? Eu gasto $100 mil para poder produzir um Bitcoin e eu só consigo vender o Bitcoin a $68 mil, não compensa para mim. Se o cara tá estrangulado, se ele não tem a capacidade de pagar essa energia, né? De custear todo esse custo e guardar o Bitcoin para vender só depois, ele vai ser estrangulado. Não tem jeito, aí vai parar de mineração. Aí diminui um pouco a dificuldade, fica mais barato para minerar. E aí o mercado vai se regulando assim. E aí, essa métrica, que é o valor da energia, né, que calcula o quanto que o Bitcoin deveria estar sendo negociado, está quase ali em $170 mil. Quando a gente otimiza isso aqui, inclusive esse Charles Edward, o cara é brabo para poder fazer essas contas, lá em agosto de 2025, né, não tem tanto tempo assim, o preço-alvo ali do Bitcoin seria para o consumo elétrico, lembra disso? Porque não necessariamente ele vai custar só isso, ou não necessariamente ele vai custar isso. Tem empresas que são negociadas abaixo do seu VP, do seu valor patrimonial, que é o quanto que gasta para produzir aquela empresa. Banco do Brasil está sendo negociado a 0,6 do VP, ou seja, eu gastei 100 mil para produzir o Banco do Brasil e para comprar ele hoje, ele está sendo vendido a 60 mil, ou seja, 40 mil aqui fica perdido. Mesma coisa, o Bitcoin pode gastar 100 mil para poder produzir ele, mas eu posso comprar ele a 60 mil hoje. Então, não necessariamente isso tem um vínculo diretamente proporcional, mas em geral tende a regressão à média de pelo menos o valor patrimonial, né? E óbvio também que vai ter empresas que tem um PVP de 5. Pô, eu gasto 1.000 para poder fazer essa empresa, mas ela gera tanto dinheiro que ela está sendo vendida a 5 mil. Então perceba, PVP não tem total relação com o tipo de investimento, depende das características intrínsecas do investimento. E aqui no caso seria aí uma média de 116 mil para o PVP de 1, né? Que é o que a gente chama de custo de produção. A gente calcula muito isso nos imóveis também. Quanto que um prédio deveria valer? Pelo menos aquilo para poder fazer a restituição daquele imóvel. Ou seja, para eu erguer um imóvel desse aqui, gasto 1 milhão. Então aquele imóvel tem que valer pelo menos 1 milhão. Aí tem que se adicionar a localização, aí tem que se adicionar os inquilinos, aí tem que se adicionar as características intrínsecas daqueles imóveis. Então perceba que essa aula ficou até grande demais, né? A intenção não era nem essa, porque eu queria só falar de Bitcoin para vocês, mas eu não consigo ficar quieto quando acontece um negócio desse. Qual que é a estratégia que eu utilizo para investir em Bitcoin? Vou até te mostrar aqui se eu comprei ou não Bitcoin nos últimos dias. Aqui você consegue ver as compras que eu fiz. Perceba, eu comprei ali no dia 5/2, consegue ver que eu comprei aqui Bitcoin, ó, 5/2 às 18h47, 18h47 também. Isso aqui foram as compras que eu fiz quando bateu lá seus $63 mil. Aqui, dia 5/2, mais um pouquinho de compra. Aqui você consegue ver que eu comprei um pouquinho também no dia 4/2. Então, qual que é a técnica que, na minha opinião, você tem que utilizar? Mesmo se você não sabe, fica perdido nesses momentos de alta ou momentos de queda, aplica a estratégia DCA, cara, que é o Dollar Cost Average. Se você não sabe o que é ela, é sinal que você não tá inscrito no canal. De verdade. Se você não sabe sobre isso, tem que se inscrever no canal. Dá o like no vídeo aí e vai assistir os últimos 10 vídeos do canal. Já expliquei essa estratégia várias e várias vezes aqui. Eu utilizo essa estratégia para investir em Bitcoin. Óbvio que eu peso a mão e compro escadinha nas quedas. A escadinha você divide os seus aportes em uns 5 pedaços. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o que eu tô fazendo agora, tá? Eu tenho lá 50 mil para investir em Bitcoin, porque na minha banda de desbalanceamento na minha carteira, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque na banda de desbalanceamento da minha carteira, eu defini no meu médio de alocação que eu quero ter 5% em cripto. Você consegue perceber aqui que eu tô com 2,94% em cripto. Por quê? Caiu, né? Eu tinha posição, caiu pra caramba, 20%, tá negativo aí. Então tem espaço para eu colocar mais. E a minha banda de desbalanceamento é o dobro ou metade. Não vou te explicar o que é a banda de desbalanceamento aqui agora, tá? Se você quiser ter uma live sobre como montar o médio de alocação de 2 horas lá nos membros. Então quer dizer que eu posso comprar Bitcoin agora para tentar chegar no 5%, eu posso ir até 10% da carteira em Bitcoin, em criptoativos em geral, né? Só que criptoativo eu invisto só em Bitcoin mesmo. Então eu posso pegar esse valor que teoricamente eu posso ter de aporte. Vamos supor que para poder chegar no 5%, teria ali, só um exemplo, 50 mil reais. Eu pego esses 50 mil reais e divido em 5 pedaços. E eu vou sempre fazer o seguinte,
eu sempre deixo os pedaços maiores para maiores quedas. Então, o meu maior aporte vai ser o terceiro. Como que funciona isso? É técnica de escadinha, tá? Só isso aqui vale muito dinheiro, vai te salvar muito, principalmente em cripto que tem muita volatilidade, né? Você pega os 50 mil que você tem lá e você vai dividir em 5 pedacinhos, só que não serão 5 pedacinhos iguais, de 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Você vai fazer o seguinte, o primeiro aporte, ele vai ser menor. Então, vamos supor que o Bitcoin tava lá em 80 mil. Você não sabe até quando vai cair. Você não sabe. Você não temos bola de cristal. Não vai naquela de, vai cair até 63, pode esperar. Tem gente que tá esperando o Bitcoin cair até 15 mil dólares até hoje. Nunca comprou, porque não caiu mais, né? Então, o que você vai fazer? Você vai estabelecer as suas metas de queda em ativos muito voláteis. Você pode estabelecer de 3 a 5%, por exemplo. E aí, a cada 3 a 5%, você vai fazendo uma tacada. Por exemplo, você pega aqui 5 mil reais. Eu tô só citando um exemplo. Depois eu vou te mostrar o que eu fiz, tá? Você pega 5 mil aqui e aporta nos 80. Aí, você estabeleceu que uma queda de 5% vai fazer um outro aporte. Caiu 5% aqui, vai lá para 76, né? Aí você aporta agora um pouco mais alta. Os aportes eles têm que ser um pouco sempre mais altos, né? Então agora você aporta 10 mil. Aí você estabeleceu com mais 5% aqui, vamos supor que caiu aqui, você pode estabelecer seus preços, né? 70 mil. Pô, 70 mil, agora eu vou aportar 20 mil. Aí caiu de novo para 65. Pô, agora eu vou aportar mais 20 mil. Então tá lá, ó. 5, 10, já deu aqui 45, né? Caiu para 60, eu aporto o restoizinho lá, 5 mil. Então sempre os aportes do meio aqui, eles têm que ser maiores, porque você não sabe se vai cair até 60. 65, ou o preço que você estabeleceu, é um bom preço já. Você consegue aumentar os aportes naquele momento. Compre escadinha. Não compra assim, tudo de uma vez. Eu tenho 50 mil para investir, caiu para 80, de 80 para 76. Tem muita gente que faz isso, né? Caiu para 76, eu já compro os 50 mil. Desesperado. Aí ele vê os 50 mil deles desvalorizando e depois demora para voltar. Então vai comprando escadinha. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar uma aula sobre DCA e técnica de escadinha também, com mais detalhes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Você que é Bitcoiner na veia, eu sei que eu não vou te convencer a ter outras coisas na sua carteira, até porque é a sua ideologia de investimento, mas aprenda pelo menos então a mexer direito com Bitcoin. Aprenda a mexer direito com Bitcoin. Não seja aquele cara que é louco por 50% de rentabilidade no mesmo dia. Se você se alavancar, você vai se lascar. Você pode até ganhar várias e várias vezes seguidas, mas o problema do alavancado é que uma vez que ele perde, ele destrói o patrimônio que ele construiu durante 10 anos. Aí você fez alavancar certinho durante 10 anos. Aí no 11º ano você vai alavancar e se lasca. Perdeu tudo, mano. Não faz isso, não faz isso. Não se alavanca, tome cuidado. Todas as pessoas alavancadas que eu conheço, inclusive pessoas próximas, todas as pessoas alavancadas que eu conheço, é questão de tempo pra dar ruim. Faça alavancagens inteligentes. Não tá errado alavancar, mas tome cuidado com o risco da ruína, beleza? Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Será excepcional. Esse vai dar o que falar.